Então, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas hoje estamos aqui em mais uma edição aqui do Grandes Temas. Hoje com o pessoal do Gear, a Liga Acadêmica de Robótica aqui da UEA. E, enfim, apresentar os convidados, que a gente está aqui com o capitão do Gear, o Manuel, e o Levi, o vice-capitão do Gear. Então, eu queria começar a apresentação aqui, o Grandes Temas, perguntando para todo mundo entender aqui o que é o Gear em si, o que vocês fazem, o que são, o que comem. Tá bom. Primeiramente, obrigado por ter convidado a gente para a gente conversar sobre o nosso tema, sobre também a nossa liga acadêmica, o que a gente faz. Então, só para melhorar a apresentação, meu nome é Manuel Moraes, faço engenharia de controle e automação e estou atualmente no oitavo período e também sou o atual capitão barra líder do Gear. Top. O que é o Gear? Bom, o Gear ele é o grupo de estudos aplicados à robótica, ele é a única equipe de robótica da UEA. E o nosso principal, nós temos dois principais focos, que são as competições de robótica e o outro são o desenvolvimento científico dos membros e também da comunidade. A gente trabalha muito na parte das competições, onde a gente foca bem em robôs de batalha, como a gente tem um exemplo aqui do Rodney Lataria, tem esse outro robôzinho aqui também, por aqui na frente, que a gente vai contar, o Levi, que é o vice, né? Ele vai contar a história desses robôs aqui, posteriormente. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só. Bom, boa noite, né? Me chamo Levi, eu sou aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, estou no oitavo período. É, No guia eu sou mais eu fico mais administrativo, mas eu também estou envolvido diretamente nos projetos. Eu sou um dos encarregados da parte de elétrica e eletrônica. Eu já trabalhei também na parte da mecânica, mas eu acho que no momento eu estou numa parte que eu me sinto bem confortável. Como o Manuel falou, lá no guia a gente tem duas vertentes mais ou menos. E eu e o Manuel, a gente podemos se dizer, a gente está nessa parte das duas, mas o Manuel mais para a parte dos projetos, né? E eu mais para a parte administrativa, mas eu sempre estou ajudando, estou envolvido, tanto que eu estou participando de um dos projetos principais que nós temos. E aqui na faculdade o que eu posso falar, né, é que eu já trabalhei em alguns projetos de extensão mais voltado para a robótica, então participar do Gui meio que fez essa total conexão. Então acho que foi bem interessante no meu caso, né? Interessante. Bem, é, como vocês já iam falar, né? Você poderia contar a história aí desses robôs aí que vocês estão apresentando aqui pra gente entender melhor o que cada um faz, qual é a história de cada um e por que Bom, o nome deles também. Seria uma boa também explicativa. tem. Bom, só apresentando também o grupo, né? É, Continuando na apresentação, né? Então, tipo, a gente é uma liga acadêmica que é voltada para as competições de robótica, né? Nossas principais competições, elas são a Aerocup, que é uma competição patrocinada pela Inatel e pela Robocore, onde a gente já conseguiu ganhar dois troféus também no passado. Ou seja, o Gear, ele é uma liga acadêmica, ele é um projeto bem antigo. Ele foi fundado lá em 2006, meados de 2007, onde nasceu, digamos assim, num banheiro, que é como os ex-membros gostam de contar. E hoje a gente já tem uma sala onde a gente consegue trabalhar, a gente já consegue ter mais acesso à construção desses robôs. E, tipo, vamos contar um pouco da história, né? Quais são a história desses robôs? Bom, a gente tem aqui esse robô que ele já foi campeão de um campeonato interno que a gente fez, que é um nome muito carinhoso chamado Eduardo Calabresa, que no caso a gente realizou uma competição interna somente com os membros só para a gente descontrair de robô sumô. Ou seja, o que é a competição de robô sumô? Basicamente a gente monta os robôs, né? E qual é o objetivo da competição? Colocar dois robôs num círculo e disputar para quem tenha mais força para empurrar para fora da arena. Ou seja, é igual o campeonato de sumô lá com os dois caras lá se batendo. Ou seja, ganha o robô que for mais rápido e bem mais forte, por assim dizer. Então, esses dois robôs aqui na minha frente, eles são robôs sumôs. Ou seja, tipo, eles são de rádio controlados, são por controle remoto. O Eduardo Calabresa, ele foi o vitorioso da competição interna que a gente realizou. E aqui a gente tem o Rodney Lataria 3.
Ou seja, já é Tem a o 2 e terceira. tem o 1, então, né? Teve o 1, teve o 2, esse aqui é o 3. Ou seja, teve várias versões desse robô. Tem história, E então. o Rodney Lataria 3 conseguiu conquistar o segundo lugar na competição da FUCAP, que aconteceu no início desse mês. E, enfim, são vitoriosos, né? E a gente também tem a nossa questão, o robô Hexapod, que é o robô que ele parece muito, lembra muito a fisionomia de uma aranha. E o principal objetivo dele é a gente analisar como é que funciona a movimentação dos servos, a movimentação do robô, como ele é rádio controlado, como ele pode ser programado. Basicamente, ele é uma implementação para projetos futuros na parte de locomoção em terrenos muito acidentados, por assim dizer. Entendi. Mas, falando mais do nome deles, por que Calabresa? É, Por que Rodinei? E por que esses nomes? Eu gostaria de entender por trás, a história por trás deles. eu posso falar do branquinho, né? O dourado. O que Bronze. acontece? Bronze. O que acontece? A gente fez a competição interna, Aham. a gente se preparou, no caso eu estava nessa equipe que fez esse robô, a gente fez a modelagem, a gente imprimiu, só que a gente acabou deixando muito para cima da hora a questão dos servos, que ele é controlado via servo. E aí a gente não se atentou ao tamanho, e na nossa competição era de mini robô sumô, ele estava ultrapassando o tamanho. Então a gente tava 2 dias da competição, a gente decidiu, na verdade, um membro da equipe, que foi o Lucas, ele teve a brilhante ideia porque a gente queria tirar o servo e trocar por um motor, só que a gente ia perder a força, né? Então ele falou, porque a gente não vira o servo? Então no momento que a gente virou o servo, porque é um servo daqueles pretinho que é grande. Então a gente ganhou um espaço considerável. E aí a gente ficou trabalhando nisso e a gente remodelou ele. Por exemplo, essa caixinha do meio é uma caixa, praticamente. A gente só fez os encaixes pro servo. Essa parte em bronze é a parte de batalha inicial do outro robô que a gente tinha imprimido. Então a gente só implementou. A questão do nome é porque quem conseguiu fazer funcionar a parte de eletrônica, porque quem quiser ver depois, pode ver que dentro os motores eles não são alinhados. Um motor é na frente do outro. Já ia perguntar sobre isso. Pois é. E aí essa parte que foi a parte mais complicada, quem conseguiu resolver foi 2 membros do guia, que foi o Eduardo Araújo e o Eduardo Barbosa. E eles conseguiram resolver isso, e aí na brincadeira a gente falou, o robô vai se chamar Eduardo C, né, que a gente ficava chamando ele, a gente chama ele de Eduardo A, Eduardo B. A gente decidiu chamar ele de Eduardo C e na época tava em alta o Calabresa, né, a gente só complementou. O nome em Calabresa nome, tava né? em alta. Pois é. Na comunidade dos memes, né? Tava em alta. Tá certo. Esse meme aí. O Gear tá cheio de Eduardo, hein? Agora tem um robô que se chama Eduardo também. O pessoal também- não cansa desse nome. Também pelo visto. dá nomes para os robôs, faz a gente também se aproximar mais deles, né? Com certeza. São projetos que requer esforços, requer muito tempo. Então Tem que criar uma paixão pelo que você vocês estão acaba criando fazendo um vínculo pra... com essas coisas. Exatamente. Se bem que a gente não é muito bom em dar nome, não. Deu pra ver. Obrigado. Mas enfim, vocês já contaram a história do Calabresa e tal, mas e o Rodinei? O Rodinei, então, ele foi... A gente descobriu que a FUCAP estava fazendo uma competição um pouco em cima da hora, umas 2 semanas, e foi o tempo que a gente decidiu, a gente vai participar ou não. Então, a gente sentou, viu que tinha os materiais e os materiais que faltavam dava pra gente correr atrás, e falou, então vamos participar. Aí, meio que em uma semana, né, a gente conseguiu montar as peças do robô, a gente conseguiu a parte dos motores, das rodas, teve a parte das baterias, então... E como a gente já reaproveitou algumas peças dos robôs antigos, porque no guia a gente faz muito isso, a gente reaproveita partes de outros robôs em robôs novos. Até porque também comprar baterias, isso é muito caro. comprar microcontroladores, comprar... essas coisas saem muito caro, então é complicado e muitas das vezes a gente precisa com urgência, a gente precisa de algum componente com urgência, então a gente já aproveita de projetos antigos que a gente já desenvolveu e que a gente não vai desenvolver mais, entendeu? Entendi. Então é muito da reaproveitamento. E meio que a gente foi 3 pessoas trabalhando nesse projeto, aí no início, que eu participei também da construção desse projeto, que era eu, o Nicolas e o Sandro, são atuais membros do guia, e o Sandro é um staff, né?
E aí acabou que perto da competição, que ia acontecer na sexta-feira à noite, meio que todo mundo que poderia ajudar, ajudou. Então, tipo, meio que é um filho de todos nós, entendeu? Vocês montaram ele de última hora, assim, Sim, sim. e deu certo. Deu certo. É pra ver que quem quer faz acontecer o negócio. É porque, desculpa, é porque no caso geralmente a gente consegue receber com antecedência o cronograma quando tem algum tipo de competição, algo assim do tipo, é informado bem antes. No caso dessa competição foi informado em cima da hora da gente, Uhum. pra gente. Entendi. E a gente não tinha um de 3 quilos, esse é de 3 quilos. Então a gente não conseguia implementar na hora. E como a gente queria participar, porque a gente gosta de participar também, não só a questão do grupo competir, a gente gosta de se interessa por isso. Tanto que quando o pessoal foi lá, eles se interessaram por várias coisas que eles viram que a gente tá vendo para tentar implementar aqui no guia. Então é bem interessante esse lado. Entendi. Mas, assim, vocês estavam falando das competições que vocês estavam participando e tal, essa que teve mais recente da FUCAP, que vocês ganharam em segundo lugar, certo? Mas, tipo, quais são as outras competições, assim, que vocês participam, assim, no geral e tal? E quais modalidades? Que eu acredito que não seja só robô sumô, né? Sim, sim. Então, o guia agora ele tem foco em dois tipos de competição, que são tipo robô sumô e tipo seguidor de linha. O robô sumô eu já expliquei como é o funcionamento. O seguidor de linha, ele é basicamente uma listra no chão, digamos assim, preta, que pode ser feita com fita isolante. E o robô ele é um robô autônomo onde ele tem que fazer o percurso da linha o mais rápido possível. Ou seja, o robô que fizer o percurso em menos tempo acaba ganhando a melhor classificação. As principais competições que a gente visa participar, tanto como a gente participou no passado, são a competição da Aerocup, que vai acontecer em março do ano que vem, lá em Santa Rita de Sapucaí. E lá Onde é que fica isso? fica lá em Minas Gerais. Né, por aí. Ah, tá, Minas Gerais. Aí também tem a CBR, que é o Campeonato Brasileiro de Robótica, onde esse ano ele aconteceu lá em outubro desse ano, lá em Salvador, na Bahia, mas a gente não conseguiu participar por quê? Essas competições elas requerem uma inscrição prévia, ou seja, precisava se inscrever muito antes para poder participar só em outubro. Ou seja, as inscrições abriram em fevereiro e tipo fecharam no mesmo mês. Ou seja, só poderia participar da competição na CBR quem se inscreveu em fevereiro e não em outubro em cima da hora. E nessa parte, aquela volta aquela pergunta, né? Poxa, por que vocês não se inscreveram? Tipo, muita gente também não conhece o grupo de robótica, não conhece o Gear e tal. Tipo, se já ouviram falar em algum canto, falou, o que é o Gear? E tipo, se é um grupo tão antigo, por que a gente já não ouviu falar sobre eles? Então, tem uma questão seguinte, que eu entrei no Gear no ano passado. Eu entrei em setembro de 2022, né? Uhum. Perfeito. Aí, então, o principal problema do grupo quando eu entrei, o projeto estava quase sendo engavetado. O que isso significa? Que ele ia ser desfeito e não ia mais existir uma equipe de robótica na UEA. Ia ser desativado. Ia ser desativado. Que nem o exatamente. Viper, se eu não me engano, né? Igual o Viper, o finado Viper, né? Que poucos já ouviram falar. Aí, qual foi o principal problema? Bom, o principal problema foi por conta da pandemia. Ou seja, quando veio a pandemia em 2020, não teve tempo de abrir um processo seletivo. Ou seja, os membros do guia antigos, eles acabaram se formando, se Foi ficando avançando pouca gente demais. dentro do Foi ficando projeto. pouca gente no projeto. Ou seja, o guia eu acho que só contava o quê? Com umas 8 pessoas, ou 7. Pouca Sendo gente. bem esperançoso. Jogando pro alto aí. Jogando por alto. Ou seja, a gente perdeu muito tempo, tipo quase um ano inteiro, para reestruturar o projeto. Ou seja, a gente teve que organizar o projeto de dentro para fora. A gente tinha que fazer uma estruturação adequada, a gente tinha que fazer um cronograma adequado, tinha que listar as nossas prioridades e a gente tinha muito pouco pessoal. Tanto é que quando eu entrei no processo seletivo, só foi aprovado 8 pessoas, mas só 4 pessoas ficaram. Aí nisso meio que já diminuiu um pouco a moral, ou seja, que era muito trabalho para pouca gente. Então eu meio que, como eu vi que o projeto já ia acabar, estava no quinto período e eu queria continuar trabalhando em alguma coisa, então eu juntei todo mundo, perguntei quem tinha interesse em participar do guia, junto com os professores orientadores,
e a gente conseguiu colocar reestruturar o projeto de novo. Tanto é que a gente já tá conseguindo montar os robôs, participar das competições que acontecem aqui no estado. E também tem a questão do programa de extensão, onde saiu o edital do PADEX em agosto e a gente conseguiu submeter com o programa de extensão. Entendi. Enfim, mas falando agora de outra coisa, é que vocês participam das competições e tal, mas vocês não fazem só isso, vocês também têm projetos internos e tal que vocês fazem, tem projetos que vocês fazem com outros professores e tal. Vocês podem falar um pouco desses projetos? Sim, Quais são? a gente pode falar. No caso, é uma questão bem mais administrativa, que é o que o Levi ele lida mais com isso dentro do projeto. Então Tem nenhum ele contrato pode de falar. confidencialidade não, né? Na verdade, Depende. Depende do projeto. Não, depende de alguns assuntos são confidenciais, mas o que a gente puder mostrar aqui para falar para vocês, né, a gente está fazendo. Eu acho que eu posso começar falando como é de dentro para fora, né? Então, dentro do guia a gente tem atualmente um programa de extensão ativo, que como o Manuel falou é o PADETS. Então, dentro desse programa a gente tem 2 projetos, um voltado ao ensino da robótica para crianças de escola pública de preferência, visando o contato deles inicial com essa robótica para eles implementarem nos torneios da CBR, se não me engano, não, da OBR, perdão. E aí a gente tem também dentro desse programa um outro projeto, que é um projeto que a gente está visando entrar com força total agora em janeiro, fevereiro, que é a parte do o ensino da robótica e questão de como eu posso falar, de partes da graduação para quem está iniciando na faculdade e para a sociedade também. Porque a gente sabe que às vezes a gente chega com uma demanda de calouros muito grande de que não tiveram a oportunidade de participar de um curso técnico ou algo assim do tipo, e é a primeira vez que eles estão tendo esse contato. Então, é basicamente onde esse curso vai se enquadrar. E aí a gente já pega um pouquinho mais avançado, sendo que no primeiro curso a gente foca mais em ensinar a ligar LED, essas partes assim mais simples de Arduino, ESP, enquanto no outro curso a gente já pega um pouquinho mais pesado, que é a parte para quem é de controle sabe, que é a parte de automação de CLPs, MATLAB um pouquinho, mas a gente também tenta focar nessa parte da robótica, até para quem não precisa ser necessariamente do curso de controle, pode ser de qualquer área, a gente não tem essa distinção, né? Então, qualquer pessoa que queira aprender pode entrar e aprender durante esse projeto. A questão de outros projetos fora, né? A gente tem agora uma parceria que a gente está com uma aluna da ESA, que ela tem um PAIC na questão do processo de genética, eu não lembro muito bem. É alguma coisa no ensino da genética, como influencia a posição dos cromossomos, etc. Porque, como ela disse, dependendo da forma, eu não entendo, não é a minha área. Isso pode Não é a nossa mudar. área. Exatamente. Isso pode mudar. E aí a gente está fazendo essa participação porque, no caso dela, é um pai que é voltado para prototipagem e modelagem 3D disso. Porque é para ser feito de forma palpável, de forma física e visual. Então a gente está fazendo essa parceria para conseguir elaborar isso. E aí como a gente funciona, como a gente trabalha quando alguém quer participar, quer fazer algum projeto em parceria. Inicialmente a gente tem uma conversa bem inicial via WhatsApp, só para ter uma ideia. A gente conversa entre os coordenadores, podemos assim dizer. E aí a gente faz um brainstorm com o pessoal que está com essa ideia e com a gente. A gente vê o que a gente pode ajudar eles e o que eles querem também. Porque não adianta nada a gente ajudar em algo que não é voltado para o que eles querem. E se as ideias casarem, a gente faz essa parceria e tenta fazer essa implementação. E aí a gente tenta implementar isso no período do projeto deles, mas a intenção é sempre ser de forma que a gente faça isso num tempo hábil e que seja um projeto de qualidade, algo que a gente preza muito, não é somente fazer e entregar. Não, a gente faz, a gente dá uma olhada, isso daqui tá bom? Vamos testar. Então a gente testa. Não tá, o teste não foi mais ou menos, vamos fazer de novo, vamos mudar alguma coisa. Mas a intenção é sempre proporcionar à pessoa que ela possa aprender. Então a gente está fazendo isso exatamente para que a pessoa
veja, eu quero fazer uma modelagem de um chassi igual a esse. Um exemplo bem prático. Então a gente faz o curso, ela aprende com a gente passa umas tarefinhas, ela faz as tarefinhas, na próxima aula ela mostra essas tarefas, vê como é que foi, a gente dá uma olhadinha e vê, pô, tá legal, dá para avançar, então a gente continua o assunto avançando mais ainda. É claro que não dá para, num curso muito breve, a pessoa ser um especialista, mas a gente tenta abordar o que ela precisa. Então, a gente não vai, por exemplo, nesse caso do PAIC da aluna da ESA, a gente não vai abordar com ela, por exemplo, programação. Ela não precisa disso no momento. A questão que ela precisa é outra história, então a gente não precisa abordar isso. Por mais que seja interessante, não é necessário. Então a gente corta custos e prolonga o aprendizado dela na área necessária. Entendi. Até porque a ideia do programa de extensão é aprender mais na prática do que só na teoria. Porque muitas vezes a gente só aprende teoria e não consegue nada da prática. A gente quer botar na prática o negócio. Quer trabalhar, né? Quem não quer botar um negócio na prática. Acho que eu vejo isso bastante aqui na faculdade em si, né? A gente vê muita teoria e tal, e a gente querendo botar na prática o negócio, e enfim, a gente não tem a gente não tem um negócio para... A gente não tem estrutura. Exatamente, a gente não tem estrutura para poder botar esse negócio na prática. Mas, enfim, voltando para aquele negócio lá do PADEX, se eu não me engano, você falou que é para tanto o pessoal da escola, mas também é para os calouros, certo? Que, tipo, não fizeram um técnico e tal, as coisas do tipo, né? Tipo, como é que isso funciona para os calouros, assim? Como é que tá o processo para isso, assim? Como é que acontece? No momento, a gente ainda não implementou essa inicialmente, né? A gente fez o estudo do caso desse, porque a gente vai implementar agora em janeiro, fevereiro, como eu falei, no máximo fevereiro, mas é porque realmente a gente está se planejando para entregar algo de qualidade, como eu falei, porque fazer um curso, algo assim do tipo, de qualquer jeito, qualquer um faz. A gente não quer entregar algo medíocre, a gente quer entregar algo de qualidade, para que a pessoa no futuro ela fale, olha, eu fui para lá, fui para cá, mas nenhum lugar me ensinou quando eu fui com o pessoal lá da UEA. Porque quando a gente implementa isso, a pessoa vai aprender e entender que se para ela teve um aprendizado de qualidade, ela pode passar um aprendizado de qualidade. Então acho que isso que é bem interessante. Voltando à questão dos calouros, é porque teria essa implementação, né? Então a ideia inicial vamos fazer cursos voltados para a área, que de robótica, da indústria. Então a gente tem modelagem, a gente tem prototipagem, a gente tem linguagem de programação. No quesito indústria, a gente tem automação. Se não me engano, tem mais uma que é bem importante na indústria, mas que eu não estou lembrado. É porque a gente tem bastante vertente CLP? nessa parte. Não, o CLP está na automação mesmo. Já está no automação. Pois é. Robótica. Robótica no geral. Na automação, mas tem uma vertente só para isso, para ela, que a gente colocou. Então a ideia é que inicialmente pega esses alunos que estão ingressando agora e a comunidade também. Eu sou um aluno, por exemplo, eu estou fazendo odontologia na UEA. E eu queria aprender um pouquinho mais de robótica. Então, essa ideia é pegar essas pessoas que têm essa vontade, esse interesse, e não precisa ser um universitário, pode ser uma pessoa que já está trabalhando mesmo, quer aprender mais, e a gente faz esse... Quem quiser pode ir correr atrás do curso. Porque a questão que a gente enxerga muito, eu converso bastante isso com o Manuel, é que quando a gente recebe a nova safra de calouros, a gente vê que muitas vezes a gente está defasado na questão de tecnologia. Então, quando eu digo tecnologia, eu digo mais robótica, coisa assim do tipo, porque a gente não... como eu posso falar? O buraco é mais embaixo, né? Então, o problema não está nas universidades, está por muitas vezes nas escolas que não conseguem oferecer esse ensino para os alunos. Não são todos que conseguem essa oportunidade do técnico, algo assim do tipo. Eu mesmo e o Manuel, nós viemos de uma escola pública, então a gente não teve esse contato. A gente começou a ter esse contato aqui na universidade. Então a nossa ideia é fazer com que os alunos que estão entrando possam ter esse contato e aí
e aí, no caso, posteriormente ir avançando e eles ingressarem não somente no guia, nosso intuito é preparar eles para outros projetos, a gente entende que é necessário isso, e também para a indústria. E no caso, o que eu posso falar de como a gente tem trabalhado atualmente, o maior exemplo disso é o nosso processo seletivo. No nosso processo seletivo, a gente demora um pouquinho demorado, se não me engano é 2 meses, eu acho que 1 mês e meio na verdade. Só um pouquinho É só um demorado. pouquinho. Só um pouquinho. Mas é porque o que acontece? A gente trabalha ali no primeiro com entrevistas, essa parte assim, mais para conhecer o candidato, e depois que ele passa disso, ele vai aprender. Em vez dele, a gente botar ele para fazer alguma... Não, ele vai aprender. E aí é nessa hora que a gente vê quem está interessado ou não. Porque o cara que já está interessado, ele sai. Então, o cara que já sabe, ele sai e não está interessado. E aí, a pessoa interessada continua. Então, a gente faz, durante esse processo, a gente ensina modelagem, a gente ensina elétrica, utilizando Proteus, por exemplo. A gente ensina programação. Então, a gente faz toda essa soma para que no finalzinho eles façam um trabalhinho bem simples. E aí a gente analisa, vê... Bem simples, né? Pois é, bem simples. A gente vê quem... Aí a gente analisa quem era participativo, coisas assim do tipo que tem interesse. Porque falar que tem interesse é muito fácil, mostrar na atitude que é difícil. Então a gente dá uma analisada nisso. E essa é a forma que a gente está trabalhando. Praticamente no último ano, né? Como o Ana falou que a gente estava em reestruturação, a gente trabalhou dessa forma. Entendi. Bem, cara, eu vejo isso uma coisa muito importante aqui, porque eu vejo que, um exemplo que eu vou dar aqui, que você falou que saiu da escola pública e tal, não tem toda essa capacidade técnica que, tipo, pessoas que já estão fazendo, tipo, um técnico, exemplo, FMM, IFAM e tal, já chega aqui com todo um background que quem não fez esse técnico tá... Caraca, eu tô lá atrás. Sempre um passo atrás. Eu tô é complicado. muito longe deles. Tipo, eu não fiz nenhum técnico. Eu queria ter feito, mas eu... Nem a gente. Eu queria ter feito, mas eu não... Tipo, a gente não fez um técnico. Então, tipo, quando eu cheguei aqui, minha turma toda... Alguém tinha técnico e tal. Tipo, se alguém não tinha técnico, era tipo uns 4, uns 5. Então, tipo, eu fiquei assim, caraca, eu tô muito atrás. Tô muito atrás dele. E tipo, eu fico vendo como vocês estão falando que vocês vão ter esse negócio e tal, e eu vejo que isso é muito importante pra essas pessoas que não têm, estão com esse pensamento de, caraca, eu tô muito atrasado, eu tenho que alcançar eles. Eu acho que isso ajudaria bastante essas pessoas e tal, que estão nessa mesma vibe que eu tava quando eu cheguei aqui na faculdade. Até porque também fica muito complicado, digamos assim. Alguém acabou de entrar, digamos assim, tá no primeiro período, tu não teve experiência com nada e tu quer começar a fazer alguma coisa, porque muitas das vezes as pessoas tá, escolhi engenharia, mas eu não tenho certeza. Será que eu vou gostar disso e tal, etc. E às vezes o problema também tá na nossa grade curricular, porque a gente vê muita coisa do ciclo básico, tipo, no caso na grade curricular de controle, a gente vê ciclo básico do primeiro até o quarto período. A gente só começa a ver controle e automação a partir do quinto. Então, querendo ou não, são quase 2 anos, 2 anos e meio, sem nunca reprovar também, né? Aí tu consegue nunca ver, reprovou. tu consegue ver essa área da engenharia. Então, A gente só vê a área a partir do nosso quinto período, depois de 2 anos e meio. E se tu não gostar, como é que fica? Se tu não gostar, tu não pode voltar atrás. Não Então, pode voltar. Já perdeu 2 anos e pouco, não vai Então voltar tem atrás. aquela questão que muitas vezes a pessoa faz engenharia porque às vezes, não sei se é o curso certo, mas eu não tenho outra opção. Na verdade não, sempre é bom ter uma outra opção. Tanto é que o nosso processo seletivo, ele abre em período ímpar, no final do período ímpar. Por quê? Porque justamente para isso, para fazer a recepção dos calouros, para mostrar para eles o projeto, qual é o projeto de robótica, e para ver se eles se interessam em participar e tipo, em aprender mais. Falar, pô, isso aqui é no caso de alguém que nunca viu nada de robótica e quer aprender do zero, é assim uma mina de ouro, entendeu? Bastante. Então, é muito necessário. É muita coisa que tem como É aprender. uma coisa que falta aqui na universidade. Eu acho que a gente entrando nessa área que falta já ajuda também o pessoal a ficar mais motivado, a continuar o curso e, quem sabe, desenvolver uma ideia que possa mudar o mundo também. Pô, bonita essa última frase. Enfim, antes de eu ir pro tema principal aqui da entrevista, eu queria fazer uma última pergunta respondendo do jeito que vocês acharem melhor. A gente viu aqui na UEA, a gente tem Baja, Nave,
gera aqui um bocado de liga acadêmica e tal. Eu queria saber qual que é a diferença que vocês têm que é único, assim. Acho que tem bastante coisa pra vocês podem falar aí. Eu acho que é uma pergunta meio complicada, mas... Meio polêmica. Bom, principalmente é o pessoal que está trabalhando com a gente. Eu acho que, tipo, o principal diferencial são as pessoas que estão trabalhando com a gente, que querem, de verdade, seguir nessa área, seguir na área da robótica. E também tem... Digamos assim, por quê? A robótica ela é muito, digamos assim, ela é muito versátil. Ou seja, ela é o nosso futuro, ela é agora, ela é o nosso agora. Porque a gente já vê que pode ser implementado tanto na saúde, quanto na parte da segurança pública, quanto na parte da educação, É o futuro. tanto na parte... É o É o futuro. agora. O futuro já é o agora. Já é o agora, então. Sim. Aí, tipo, no caso, a gente também, participa das competições de robótica, né, obviamente, mas também a gente trata muito na parte do desenvolvimento de projetos, porque criar robô do zero não é fácil, como mostra nos filmes aí do Homem de Ferro, essas coisas e tal, onde ele cria uma armadura de ferro numa caverna. O recurso não vem do céu assim, cai pra você não e tal. Não é tão fácil, não é assim, mil maravilhas, etc. Tu vai suar, tu vai ficar triste porque o robô não ligou, tu vai queimar algum componente que tu fez uma ligação errada, ou o vai queimar programa uma não vai ESP. rodar. Então, querendo ou não, é uma questão de perseverança, e eu acho que o principal diferencial são as pessoas que estão no guia agora, que decidem entrar no guia, porque sabe que vai ter que bater cabeça para fazer o robô funcionar. Ou a ideia, ou o projeto, PAIC, TCC, essas coisas. Eu posso complementar. Eu acho que um dos diferenciais, pelo menos eu penso assim, né? A gente não tem nenhum pré-requisito. Qualquer pessoa, de qualquer curso. Hoje atualmente, a gente tem uma aluna de meteorologia lá no guia. Isso é fascinante, Porque cara. ela se dedicou, ela falou, eu quero aprender isso. Ela mostrou potencial. Ela mostrou potencial e ela tá lá agora. Tá lá. Então a gente também, no nosso processo seletivo, a gente descarta a prova. Eu acho que, eu pelo menos penso isso, mas é algo que eu converso com o Manuel, que eu acho que no processo inicial não é necessário. Talvez um de lógica, assim, do tipo, mas no processo inicial eu acho muito desnecessário. E aí a gente tem isso, a pessoa, ela tem interesse, ela vem. Ela passa pelo processo, conforme ela avança, a gente educa, né, no caso, a gente mostra as coisas, e aí vai precisar... tem um pré-requisito, né? Criatividade. Vai depender da criatividade, que nem foi com esse robô. Calabresa. A pessoa pensou em girar o servo, tá aí a ideia que fez funcionar. Funcionou, ganhou, participou. E foi que ganhou. Pois é. Ideia revolucionária. Eu vou girar o servo aqui e aí funcionou. Até porque também o que a gente também vê muito aqui é a questão realmente do pré-requisito. Porque, tu é uma liga acadêmica, um grupo que tu vai entrar pra tu aprender, Então, tipo, tu ainda tem que provar que sabe e... Mesmo assim, tu tem que provar que sabe uma coisa que num lugar onde tu deveria aprender. Então é complicado, entendeu? Aí essa questão também do diferencial, que quem entra é para aprender e aprende alguma coisa, de fato. Tanto é que a base também principal do guia, onde o que a gente ensina é a prototipagem digital, porque a prototipagem rápida também, onde a gente usa a principal ferramenta, que é a criatividade, quando alguém tem uma ideia ou alguma ideia de desenvolvimento de projeto e essa pessoa quer trazer para a vida real, então ela vai para as etapas, que é modelagem 3D, depois vem impressão 3D, depois vem a prototipagem eletrônica, depois vem a programação. Então tudo isso requer várias etapas, vários passos, onde a gente ensina essa pessoa para ela não se perder. A pessoa tem que querer também bastante fazer isso que ela tá querendo aí. Tem isso também, não dá para nada cair do céu de mão beijada, né? Realmente. Enfim, finalizando um pouco aqui, eu vou falar agora um pouco do tema principal da nossa apresentação. Eu queria saber, assim, quais são, tipo, as maiores dificuldades que vocês veem hoje, assim, na sociedade, da implementação da robótica em si? Sem ser, tipo, claro, eu já sei algumas respostas de tipo de estrutura e tal, toda essa questão, mas o que vocês veem de desafio, assim, que hoje, por causa disso, quando o pessoal chega na faculdade, não sabe a maioria das coisas, não está preparado? Então, o principal problema, no caso... Vou citar aqui um exemplo que é a educação.
principal problema na sociedade, né? São vários, né? Mas, tipo, no caso da implementação da robótica, é na educação básica, que é tipo, a educação acessível para todos que não tem. É muito difícil ter, algumas pessoas ainda são, o índice de analfabetismo também, ele tá baixo nesses anos, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem ler e escrever. E tipo assim, eu já trabalhei com um projeto de extensão, onde eu dava aulas de robótica para uma escola que fica próximo da Cidade Nova, que é a Escola Estadual Maria do Céu, onde eles tinham um laboratório maker, eles tinham uma estrutura, eles tinham um laboratório maker que tinha microcontrolador, tinha jumper, tinha placa solar, placa fotovoltaica, eles tinham um laboratório com todos os computadores funcionando. Pô, já tá melhor que muita Já tá gente. melhor que Já muita tá gente. mil. Qual era o principal problema da escola? Os professores não sabiam, eles não sabiam eletrônica básica, eles não sabiam programar, eles não Quem sabiam ia como ensinar não ensinar. sabia as coisas. Exatamente, eles queriam ensinar, mas não podiam ensinar, porque eles não sabem como fazer isso. Então, muitas das vezes, tipo, o principal problema é que, às vezes, ele é o acesso à informação. Às vezes, o professor, ele quer ensinar, mas ele não sabe aonde aprender. Digamos assim, um professor de física. Tipo, física, tu aprende lá as leis da física, os conceitos e tal, etc. Mas tu não aprende a programar, a fazer a eletrônica básica, tu não aprende a modelar e tal, etc. Que são, tipo, os pilares e as bases da robótica. Então, o principal problema seria isso, o acesso à informação. E também de uma informação certa, porque tu não pode chegar com qualquer tipo de pessoa para ensinar robótica para os alunos. Vai que eles aprendem de uma forma errada e podem até se equivocar com a área. Tipo, não é a área que eu tô querendo trabalhar, seguir carreira e tal, etc. Porque eu não gostei da maneira que esse professor ensinou. Então, tipo, Isso também a gente ou seja, tem fica todo, bastante. são vários critérios que englobam esse negócio. Então, é uma situação É de quem complicada. transmite também, isso, tipo, dependendo de quem transmite, a pessoa não gosta, mas se outra pessoa transmitir, talvez ela adore o assunto. Sim, também tem essa questão. Então, Ou seja, uma das dificuldades também é a nossa base, que não tem o pessoal da escola técnica, que é sim, o pessoal da fundação, o pessoal do IFAM, eles têm uma base consolidada, porque lá eles têm várias matérias que tem são. estrutura e tal. Eles têm a estrutura, eles têm as matérias e os professores que são especializados nessas áreas. Então, eles já vêm com quando eles são aprovados no Macro, no CIS, etc., em outros vestibulares, eles já têm essa bagagem com eles, entendeu? Então fica bem mais Fácil. fácil para eles. Que, E fica muito desigual para quem não teve acesso a nada disso na vida inteira. então, você acha que isso é mais de uma coisa meio que do nosso país, assim, que não investe tanto Sim, nisso? digamos assim que os governos deveriam investir mais na parte dos laboratórios makers, que seria basicamente isso, que é a estrutura da robótica. A parte da engenharia em si e tal, toda essa parte da robótica, deveria ter Sim. mais investimento. Falando daquela parte que você falou que, tipo, os próprios professores não sabem passar o assunto, tem um outro exemplo que eu gostaria de falar, tipo, na minha escola, no meu último ano, eu tive robótica. Eu tive uma matéria chamada robótica. Era robótica o nome. Eu chegava lá e tal, a gente ia 2 horas de aula, o professor ia lá, passava o assunto, o que que era o assunto? Era montar Lego. Era montar Lego o assunto. A gente não mexeu com nenhum tipo de coisa, assim, tipo, elétrica, nada. Nada de elétrica, assim, tipo, como eu era leigo naquela época, tipo, eu nunca mexi com nada, tipo, elétrica e tal. O que que eu montava era Lego. Eu tava montando Lego. E eu pensei, robótica é isso? Eu fiquei, robótica é isso? Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui ver, cara, o que que ele tá ensinando naquela aula? Aquilo não é nada do que é na realidade. Aí eu pensei, eu acho que é só a estrutura ou ele que não sabe dar esse assunto. Na verdade, é porque, realmente, tu tá certo em alguns pontos, que só robótica não se resume só a Lego. Pois é. No caso, o Lego ele abre portas sim para robótica, mas não da maneira de só montar. Por quê? Qual é a forma que ele faz isso? Bom, teve um evento aqui no STEM, alguns meses atrás, que teve a OBR. OBR. A OBR que ela é a Olimpíada Brasileira de Robótica, ou seja, ela é voltada para alunos do ensino fundamental e ensino médio, onde eles constroem robôs usando Lego e outros artefatos, e aí foi mal, fugi as palavras. E aí, tipo, eles botam pra competir. Tipo, às vezes tem um percurso onde eles têm que fazer de maneira autônoma, claro.
O que significa um robô autônomo? Significa um robô que ele tem uma programação ali, ele vai fazer movimentos repetitivos, ou seja, ele vai fazer, de acordo com os sensores dele, ele vai tomar as decisões que ele achar melhor, de acordo com o programa que foi escrito, e assim ele vai escolhendo o percurso dele. No caso, foi assim que aconteceu na OBR, onde tinha uma modalidade que era seguidor de linha, onde tinha realmente robôs de Lego que tinham o controlador Lego EV3 Mindstorms e tinha a estrutura que era montada em Lego. Aí tem a questão da programação, que a programação do Lego tem um software próprio, mas ele é muito fácil de aprender, que é a programação por blocos. Então, Tipo sim, Scratch? tipo É. Scratch. Certo. Ou seja, sim, o Lego, no caso da OBR, ele abre portas sim pro pessoal da robótica, mas tipo, só montar, só e não programar nem nada, não ver o robô em prática também não contribui em nada. Tanto é que um dos exemplos também, que é do projeto que eu trabalhei, junto com a escola estadual, é que os alunos, eles tinham, como era o tipo de trabalho? Eu ia para a escola, no laboratório de informática eu dava aulas de programação, que era programação em blocos, que assim eles tinham o primeiro contato com a parte da programação, mas em blocos, entendeu? Onde é uma programação mais bonitinha, onde é uma programação que faz mais sentido, onde a lógica é mais fácil de ser entendida, e não com a programação linha por linha, onde muita gente se assusta e desiste da área, entendeu? Ou seja, tem que trabalhar com toda essa abordagem, tem que trabalhar nessa questão. E nas aulas que aconteciam aqui na UEA, a gente ia para algum laboratório com acesso ao computador e tipo a gente tinha uns kits de robótica da Robocore, onde a gente ensinava os alunos a montarem os circuitos eletrônicos. A gente ia desde o básico de como acender um LED até um sistema de alarme para detectar presença de alguém, de algum intruso, de alguma pessoa, de algum, sei lá, objeto. Então, tudo isso a gente teve a oportunidade de ensinar para os alunos e alguns alunos até já escolheram alguns cursos aqui da EST porque pretendem voltar para cá para continuar estudando. Pô, que top saber que vocês estão. Mas enfim. Mas assim, na sociedade você falou que é esse problema e tal, mas agora na indústria. Tipo, o que eu vejo um exemplo aqui? A gente, tipo, aqui na faculdade, a gente vê bastante, pelo menos da nossa área, não sei se todas as áreas veem isso, essa parte da impressão 3D. Para prototipagem e tal, e até vezes para um produto final. Tem produtos finais que a gente faz com impressão 3D mesmo. Por que essa parte da impressão 3D a gente não vê tanto assim na indústria? Você sabe explicar isso? Eu posso continuar, né? E eu só queria voltar um pouquinho um tema que você falou, a questão das escolas agora possuírem os laboratórios, né? Só que eu acho que uma grande barreira, um grande problema disso é que por mais dessas escolas começarem a ter laboratórios especializados, eles não têm profissionais especializados na área. Então, e a barreira disso tá onde um professor que já trabalha ali com uma carga horária, que a gente sabe que uma carga horária de um professor é bem pesada, o tempo dele para aprender algo novo é muito pouco. Então, essa é uma barreira muito difícil de ser quebrada, porque tem alguns métodos, ou implementa novos professores da área voltado, ou capacita os atuais. Então, são algumas coisas que tem que se pensar. E aí, voltando para a indústria... Só te completando, é que você falou essa parte aqui dos professores e tal. Tipo, eu saí da minha escola, certo? Só que eu fui lá fazer uma visita e tal, porque estava tendo um evento que é aberto ao público. Aí eu vi que ainda tinha essa matéria de robótica, né? Ainda estava tendo. E quando eu cheguei lá, eu vi, tipo, meio que uma maquete de uma cidade com geradores eólicos, sabe? Com aquele motorzinho DC simples que se girar fica gerando energia. E eu vi, meu Deus, o que é isso? Quando eu tava aqui não tinha isso. Aí eu perguntei, a professora que ajudou a gente. Aí eu vi, agora eles chamaram um professor que sabe dar o assunto, só porque eu saí do negócio e aí eu não peguei essa parte. Mas enfim, só queria complementar você. É parecido com aquela brincadeira, só tu sair que a escola É só melhora. sair que a coisa melhora, mano. É incrível Pois é. isso. E continuando, a questão da indústria, eu acho que tem alguns pontos que dá pra gente ressaltar. O que eu me lembro assim com clareza é que, por exemplo, um dos grandes problemas da indústria é a questão de quantos robôs se tem. Eu estava dando uma olhada recentemente e eu vi, eu não lembro de qual é o ano esse estudo, eu acho que é mais ou menos 2017, que a cada 10 mil funcionários tinha, eu não lembro se era, eu acho que era um robô colaborativo, a cada 10 mil funcionários.
E aí eu dei uma pesquisada porque eu achei isso interessante. Quando eu fui ver na Coreia, na China, a cada 10 mil funcionários tem 1.000 robôs É colaborativos. uma diferença absurda, É uma cara, diferença sério. absurda. E isso é um problema de projeto, porque quem já teve um pouquinho de envolvimento na indústria sabe que os projetos eles são elaborados lá fora e eles são trazidos aqui para o Brasil. E aí aqui a gente é mais montadora, a gente pega, constrói mesmo, mas o projeto não é elaborado aqui. E aí um projeto que funciona lá fora pode não funcionar aqui, questão de flexibilidade ou algo assim do tipo. Também de estrutura e tal. Exatamente. E uma forma de resolver isso seria a questão da elaboração de projetos aqui. Só que aí o que acontece também é a questão que elaborar projeto no Brasil é muito caro. Nossa, verdade. E aí é mais vantajoso pegar o projeto de fora, trazer, fazer, por exemplo, uma célula industrial. Tu já tem um projeto lá da Itália, por exemplo, E tu traz monta para de- cá, constrói aqui e tenta usar aqui. Só que muita coisa que acontece é que não funciona de primeira. Porque não é o mesmo Não é o mesmo modelo, não é ambiente, universal, tudo, podemos assim dizer. muita Por mais coisa que a muda. máquina seja universal, o ambiente, por exemplo, não é. E aí vai para manutenção. E passa lá um mês, eles fazem uma gambiarra e começa a funcionar. E funciona até melhor que o original. O jeitinho brasileiro. Tem que ter. Mas esse é um dos grandes problemas que eu vejo na questão da robótica na indústria. Uhum. É questão de projeto. Entendi. Aí também tem a questão da parte da impressão 3D, né? Que é na Aham. indústria. Por que que ela não é amplamente usada, né? Mano, é porque, tipo assim, a impressão 3D, ela é nova, entre aspas, porque algumas pessoas só começam a ver isso a partir aqui na universidade, mas eu acredito que em alguns anos ela vai ficar bem mais acessível até para uso doméstico, porque tem algumas impressoras que elas já saem num preço considerável de até 1.500, 1.300 numa promoção. Também pelo preço, né? Também, Que aí- também tem a questão do preço, tem a questão da preparação, e tem a questão do material também, que são fatores que pesam na hora de, será que eu compro uma impressora 3D só para ficar na minha casa para imprimir algumas coisinhas? Tem essa questão. E a parte da impressão em 3D na indústria, para larga escala, ela não é recomendada porque a impressão 3D na manufatura, em larga escala, não serve, porque ela sai cara e leva muito mais tempo. Demora. Ela demora, ou seja, é muito mais fácil as empresas optarem por moldes e injeção plástica, assim como grandes empresas como a Honda e a Yamaha, pô, foi mal. Aí, basicamente é isso, ou seja, a impressão 3D ela é voltada para prototipagem e a impressão de alguns modelos artísticos, etc. Mas para produções em larga escala ela não é recomendada. O que é Ela- recomendado é a injeção plástica. Não vale a pena, então, a impressão 3D pra, tipo, nessa larga. Eu também acho que porque ela demora bastante, né? Dependendo do que for, que a gente for botar pra imprimir e tal. Depende da impressora também. Tem toda aquela questão. Ela demora, ela sai cara, etc. Então, Sai muito caro. ou Tanto em seja, tempo quanto em dinheiro. para imprimir 100 mil, digamos assim, 100 mil peças de alguma coisa, seja de alguma moto, seja de algum case ou alguma parte de plástico, é bem mais fácil tu optar pela injeção plástica. É o que as empresas fazem, elas optam pela injeção plástica. Entendi. Eu acho que, desculpa te cortar Pode de novo. falar. Um exemplo disso é algo que eu vi uma vez no reality show de empresários aqui do Brasil. Shark Tank? Isso. Uma moça, ela faz, eu não sei como tá a loja dela hoje, mas ela faz, se não me engano, bolsas de impressão 3D. Ah, eu já vi esse. É Pois muito é. top. E durante o programa foi perguntado quanto ela fazia por dia. Nossa. E se não me engano, ela falou que fazia 6 por dia, tendo algumas impressoras. E aí perguntaram dela e se passasse isso para injeção, Plástica. não injeção plástica, é outro nome, mas era algum tipo que é a manufatura no A caso. manufatura da bolsa. E no caso. aí ela falou, mas vai perder meu diferencial. Perderia o diferencial dela, mas a escala subiria de uma forma A muito grande. produção ficaria 1000 vezes Pois melhor é. que a impressão. Pois é, no Mas ia momento perder a única é. diferença que ela tem das outras. No momento atual é muito demorado. Claro que isso pode Melhorar com o tempo. melhorar. Hoje em dia a gente tem impressoras que, um exemplo é uma que foi lançada, se não me engano, esse ano passado, que é da Creality, que é a K1 que a velocidade dela é absurda se tu comparar com uma impressora de 2018. Uma de 2018 faz uma impressão uma impressão média, assim, vamos dizer, em 6 horas. Ela faz em 2 horas e meia. Então já está melhorando Bastante. muito.
E aí também está a questão pode ser implementado, por exemplo, uma IA da vida. Porque aí tu tá melhorando a questão de retração, tá melhorando a questão de a tua taxa de erro que tu tá perdendo ali. Então, tem várias formas de tu melhorar o que já é bom para fazer isso em larga escala. Só que isso é necessário estudos aplicados somente a isso e mão de obra, né? E mão de obra para isso. E muita gente não sabe acha mexer. muito, não sabe mexer, não acha muito interessante, porque tu tá, por exemplo, tu pega uma máquina que ela substitui, por exemplo, 3 processos. Então tu tá substituindo praticamente três trabalhadores. Perdão. Então, eu acho que com o tempo, isso é meio que uma barreira mesmo, mas com o tempo talvez a gente veja isso com mais frequência de ter mais impressora 3D. E quem já viu uma impressora 3D industrial é bruto, é enorme, tipo... É um negócio gigante. Pois é, mas é extremamente demorado também. E quando a gente começar a ver o cenário com bem mais impressoras 3D, futuramente uma em cada casa, a gente também vai ver muita oferta de curso de impressão 3D. Porque são muitos parâmetros para realizar uma boa impressão, uma impressão decente. Como, digamos aí, o Calabresa. O próprio Calabresa foi um exemplo. Sim, ele foi impresso quase todo ele, tirando as rodas e os componentes eletrônicos, foram impressos em impressão 3D. E também algumas partes do Rodney, que não dá para tirar agora, mas tipo, algumas partes foram feitas em impressão 3D e a gente só conseguiu por conta dessas peças, dessas impressões, e é um ótimo quebra-galho. Então, futuramente a gente espera ver muito mais uma oferta de cursos de impressão 3D, como a gente vê, digamos assim, cursos de informática. Curso de informática básica por X valor. Então, futuramente, acho que daqui a alguns anos a gente vê uma oferta maior desses cursos. Impressão 3D vai tipo virar o curso de informática básica que é hoje em dia. Futuramente sim. Eu também vejo tipo, um negócio da impressão 3D que, tipo, para quem nunca mexeu, para quem não conhece, de primeira vista assusta. Assusta, porque você vê todo aquele mecanismo lá e tal se mexendo e saindo o negócio dele imprimindo. Uma coisa do zero ali, é bizarro. Tu fica meio, que é isso? Como é que eu mexo com isso? Como é que eu boto alguma coisa para imprimir e tal? A pessoa se assusta. E esse assustar já afasta muita gente. Então, tipo, eu acredito que a impressão 3D hoje em dia ainda tá assustando muita gente. Então, não sei como é que pode resolver isso e tal, o que vocês acham que poderia fazer para resolver isso? Eu acho que para resolver isso tem a questão da informação, né? Melhorando os meios de publicidade, fazendo uma divulgação adequada, de olha como funciona a impressão 3D, etc e tal. E é porque, tipo assim, não é um assunto muito conhecido. Até porque quando eu falo, sei lá, para conhecidos e a minha família que não é da área de engenharia, da área de exatas, eles estranham, tipo assim, impressão 3D? Como é que funciona isso? Tipo, cria uma coisa do nada? Aí é bizarro. Aí, tipo, é uma impressora, igual impressora de papel, tu coloca o material e sai ali, o negócio tem que montar. Esse foi o exemplo mais bizarro que eu já ouvi, então, complicado. Eu acho que é tipo IA, de certa forma, tipo, um setor da IA, para certas pessoas que, tipo, vê um negócio, tipo, um exemplo que teve o Gemini recente, da Google, é tipo um ChatGPT, só que 1000 vezes melhorado e tal. E você vê uma pessoa que nunca mexeu com aquilo, nunca viu e vê aquele negócio e fica, meu Deus... isso aí vai se virar contra a gente, vai matar a gente, sei lá, alguma coisa assim. Aí se assusta. E aí fica até com medo de usar o próprio recurso que está ali disponível para todo mundo usar. Entendi. E aprender. Mas, tipo, eu acho que isso é uma questão de tempo, como vocês já falaram. É uma questão de tempo até isso deixar de ser um negócio que dá medo. Sim, entendeu? Sim. Mas, enfim. Acho que já está dando o horário aqui da apresentação. Eu vou agora abrir... Você quer falar alguma coisa? Passou voando o tempo. Agora eu vou abrir a pergunta para o público. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, pode perguntar agora. Temos perguntas? Se alguém tiver alguma pergunta. Não sei se alguém vai ter. Tudo bem, gente. Isso faz parte. Eu tenho uma pergunta. Boa. Com relação... Eu sou de design, né? Meu nome é Gabriel, sou daqui do Pilar Excelência também. E eu faço design na UFAM. Mas eu tenho uma dúvida com relação ao design dos produtos que vocês fazem, né? Ele é algo que, tipo assim, ele é feito por vocês também? Ou ele é algo que vocês já, tipo assim, buscam uma forma pronta ou trabalham com algo que já está meio que pré-moldado para depois montar robôs e tudo mais?
Bom, a gente realmente é uma ótima pergunta. A gente faz uma busca, né? A gente procura uma base, digamos assim. Bom, é porque a gente pensa, se eu tive essa ideia, então provavelmente alguém já teve essa ideia antes de mim. A gente primeiro sempre faz essa pergunta e depois a gente faz a busca do material. Se no caso a gente encontra um material que já foi criado, já foi desenhado, a gente usa como uma base, mas aí a gente pode desenhar por cima. Caso a gente não encontre algo satisfatório, ou a gente precise de algo muito específico, então realmente a gente opta por fazer do zero, através do Inventor, SolidWorks e Fusion, que são softwares de modelagem 3D da vida. Eu acho que isso, né, é meio que um conceito da engenharia, né? A gente se reinventa, vai reinventando, 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 Vai que já melhorando, existe, no caso. melhorando e melhorando. Isso. Acho que é o conceito aí de engenharia em ser aplicado. Mas, mais alguma pergunta? Perguntas? Alguém interessado aí, tal, saber? Alguém tem alguma dúvida? Bem, então, obrigado pela participação aqui de vocês dois. Adorei a conversa com vocês. A gente vai finalizando aqui mais uma edição do Grandes Temas. E é isso. Obrigado a todos que compareceram. É isso. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tu passa só o slide para colocar no QR Code? Passo. Que aí a gente faz o registro da frequência de vocês aqui. É, né? Mostra as fotos, Ah, mostra se as fotos. quiserem mostrar aí as fotos. Bom, Aqui é o gente, essa pessoal aí- do Guia. Essa nossa equipe é de 2023/2024. No caso, só tinha 8 membros, agora tem 25 membros atuais, né, presentes. Bem no meio tá os nossos dois professores, orientadores, o professor Almir Kimura Júnior, que é um professor de controle, e o Rodrigo Farias Araújo, que também é um professor de controle. Aí é a nossa plaquinha e o nosso robô, o Rodney, no dia da competição, que a gente levou lá para a FUCAP. Esse daí é o dia do curso que eu ministrei de modelagem e impressão 3D, que no caso... Calma, vai. Que no caso serviu como... Também aparece o nosso laboratório ali, nosso humilde laboratório, com etc e tal. Um maior exemplo aqui, ó, da pergunta do Gabriel. Por exemplo, aqui, ó, você poder ver esse computador do Ben 10 aqui, muito top. Ele dá pra ver que tem alguns modelinhos em azul. Isso daí são modelos 3D. Então tem um site específico para isso. Tem vários, na verdade, mas tem um que a gente usa. E aí a gente primeiro procura para ter uma ideia. Se não tem, a gente vai e tenta modelar. E aqui nesse curso a ideia era só escolher o modelo e imprimir. Então a gente estava procurando e basicamente era isso. Mas eu acho que também tem um exemplo aqui desse robô, que na parte de baixo dele a gente pegou da internet mesmo um rodízio, que nem tem mais, já sucatearam ele, que é um rodízio para ele se manter estável. Que aí entra uma bolinha de metal, que era um pouquinho chato de fazer, e aí a gente estava sem tempo. Então a gente procurou na internet, encontrou e encaixou certinho. E aí o resto do robô a gente modelou mesmo. Esse aí é no dia da competição da FUCAP, onde a gente teve a participação do pessoal, tá aí eu, o pessoal que participou, nossa bandeira e tal, etc. E esse aí é o dia da competição, aquele ali é o nosso oponente, e aí tá o Rodney. Essa foi uma competição que foi patrocinada pelo Smart Projects no evento. E esse aí é nós três no dia da competição. Como são sérios, gente. Meu Deus. Foi mal. Essa aí, no caso, é a aluna da ESA, no caso que o Levi falou inicialmente, onde ela não teve nenhum contato com a modelagem 3D e a impressão 3D, e a gente estava ajudando ela a entender a parte do zero, para poder ela fazer o projeto dela de PAIC. Qual era o curso dela mesmo? Enfermagem. Ou seja, ensinar para alguém uma coisa que ela nunca viu antes e do zero não é tão complicado, mas é mais... É mais difícil, porque ela não tem aquela base. É mais difícil, é mais demorado, porque leva mais tempo para assumir o conteúdo, a assimilar o conteúdo. Aí esse aí no dia da competição lá, a gente estava esperando chamarem a gente. A presença aí, pessoal. Quem quiser a presença pode apontar o celular agora. Eu posso falar mais alguma coisa? Pode. Tá, então só antes de finalizar, gente, caso vocês tenham algum projeto, alguma ideia de PAIC ou algo que possa gerar um TCC ou até, sei lá, um P&D da vida, vocês podem levar lá pra gente que a gente vai ouvir vocês, a gente vai falar se a gente vai poder desenvolver essa ideia, que a ideia é usar o Gear para criar
ou para criar e desenvolver projetos da robótica, onde a gente já desenvolveu, no caso, esqueci de citar também, dos TCCs e projetos que já nasceram do Gear, que ganhou muito destaque também na época foi um projeto chamado Milking Venom, era para ter mandado foto para ti, que no caso ele é uma câmara de extração de veneno, desenvolver essa ideia, que a ideia é usar o Gear para criar e desenvolver projetos da robótica, onde a gente já desenvolveu, no caso, esqueci de citar também, dos TCCs e projetos que já nasceram do Gear, que ganhou muito destaque também na época foi um projeto chamado Milking Venom, era para ter mandado foto para ti, que no caso ele é uma câmara de extração de veneno de escorpião, onde foi desenvolvida no Gear e serviu como base para o mestrado de um professor da ENS. Top. Ou seja, são projetos que eles carregam um peso com eles, ou seja, eles servem como protótipo para desenvolver novas ferramentas, novos dispositivos, etc. E também serve até para o próprio aluno, no caso, porque tem vários alunos que ainda não encontraram um tema de TCC para trabalhar, que não encontraram, não sei qual área seguir, então serve também para dar uma luz para esse pessoal. Entendi. Aí caso vocês tenham alguma ideia dessa, algo que possa gerar um PAIC ou um TCC ou até uma tese de mestrado e doutorado, a gente está aqui para ajudar. Ou até algo que vocês curtam, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente acha que é qualquer coisa, mas talvez com vamos falar aqui o termo, né, um brainstorm, vocês acabam implementando com outra ideia de outra pessoa e acaba saindo aí uma ideia de TCC, uma ideia que pode ser um projeto. Então é bem interessante. Também. Pois é. Se tiver ideia de algum projeto, vai lá no Gear, pessoal. Resumindo, é isso. Tá bom. Tá ok. Obrigado. É isso, valeu, gente.